Salve você, antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira. E olha só, hein, mercado agitado no Vasco. Vamos falar sobre a movimentação de mercado do novo diretor executivo Admar Lopes em ação. Renovações e contratações. Vamos falar bastante sobre esses assuntos, porque o Vasco treinou amanhã dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, visando trabalho a longo prazo de Fernando Diniz para o segundo semestre. O Vasco observa também de perto situações de Felipe Coutinho, Léo Jardim, Puma Rodrigues e muito mais. Nós vamos atualizar você de todas essas informações aqui nesse vídeo, então não saia daí. E eu já peço para você humildemente deixar o seu joinha para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho, beleza? Você deixando o joinha já facilita pra caramba aqui o nosso trabalho. Fechou? Posso contar com seu joinha? Então já fica aqui o meu muito obrigado. Em contrapartida, eu deixo uma facilidade aqui para você. Corre no primeiro comentário fixado, porque a Bezutti Sport está com grande promoção. É isso mesmo, você que está procurando aquela sua camisa do Vasco, seja as mais antigas, aquela que você nunca mais conseguiu achar, corre na Bezutti Sport que você vai ver. Então antes, eu já vou falar para você, terminando o vídeo, clique no link que está aqui no primeiro comentário fixado e só dê uma olhada. E lembrando, na compra de duas, a gente aqui do canal te presenteia com mais uma. Então o link ali já vai com o código promocional para você, na compra de duas, ganhar a terceira camisa. Beleza? Facilidade para você na bezutisport.com.br. É parceira aqui do nosso trabalho, então corre ali e não perca essa oportunidade. Beleza? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos envolvendo o mercado da bola, o vai e vem chegou. A janela de transferência de julho está batendo na porta e a gente vai falar bastante sobre as últimas movimentações de mercado no Vasco. Então, muito obrigado pelo seu joinha. Vai ali embaixo, vê se você já está inscrito aqui no canal, no botãozinho ali, inscrito, inscreva-se, tá? Vai lá, dá uma olhada, vê se você tá, se você não tiver inscrito, clique no botão e acione o sininho de notificação para todas as vezes que eu voltar, você ficar muito bem atualizado. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Mercado agitado no Vasco, é isso mesmo, a gente vai falar bastante sobre toda essa movimentação de mercado aqui nessa terça-feira e você não perde nada. Lembrando, o Vasco segue de olho também em renovações contratuais, saídas e chegadas de jogadores. O Vasco já observa o mercado de uma forma mais detalhada após a chegada do diretor executivo Admar Lopes e, claro, pós-retorno ao trabalho juntamente com o técnico Fernando Diniz, as análises ficarão mais detalhadas e o Vasco conseguirá ter mais precisão no mercado da bola. Observando todo esse cenário, o Vasco mira alguns nomes e a gente vai trazer aqui para vocês todas essas informações. Mas antes, o Gigante da Colina observa e aguarda uma resposta positiva do staff de Puma Rodrigues, que tem contrato até o final dessa temporada com o Vasco. O Vasco não tem a intenção de desfazer do jogador, apesar do mercado nacional estar de olho no atleta, que hoje está na seleção uruguaia, e sempre foi muitas vezes convocados ali para a Celeste, e claro, é o único jogador hoje do Vasco nas seleções que disputam as eliminatórias, em todas as seleções aí, só o Puma Rodrigues representa o Vasco. Observando esse cenário, o Vasco também aguarda uma resposta de Léo Jardim, está otimista por um desfecho positivo. É isso mesmo, né? Parece que as negociações começam a caminhar de uma forma muito mais solta após a chegada do Admar Lopes, né? O Vasco sabe da importância do goleiro para esse elenco, mas também observa alguns limites a serem feitos, né? As negociações retomaram e podem caminhar para um desfecho feliz, tanto para o Vasco quanto para o jogador, o Léo Jardim, que vem sendo, né, diga-se de passagem, criticado pela torcida do Vasco pela pedida salarial acima de R$1 milhão, né? É óbvio que nenhum goleiro no Brasil, e é uma posição também que não tem uma valorização tão grande assim no mercado nacional. Vamos observar, porque o Vasco observa também com otimismo essa renovação. Essa semana pode ser decisiva, hein? Outra questão que dentro dessa semana é mais do que decisão.
É a situação envolvendo a renovação contratual de Felipe Coutinho, é isso mesmo. O Pequeno Mágico tem contrato com o Vasco se encerrando daqui a 6 dias. E aí o Vasco já se movimenta para essa renovação contratual. Temos boas informações, o jogador quer permanecer, o Vasco quer permanecer com o jogador, mas o imbróglio da situação é o Aston Villa, tá? Então vamos observar aí como que vai proceder essa questão. Será que o Vasco renova um empréstimo com um jogador que tem contrato com o Aston Villa até meio do ano que vem? Ou o Aston Villa faz um acordo para rescindir o contrato de Felipe Coutinho? Vale lembrar que o Aston Villa fez uma compra, né, com valores astronômicos o jogador e não quer perder dinheiro, mas em contrapartida, se permanecer com Felipe Coutinho em seu plantel e não ser utilizado, vai ter mais um gasto de salários do jogador dentro de uma temporada, no meio desse ano até o meio do ano que vem. Então existem várias viés para a situação de Felipe Coutinho. O Vasco trabalha com otimismo também pela permanência do Pequeno Mágico. Você quer que Felipe Coutinho permaneça? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Bom, agitando o mercado da bola, é isso. Vasco, segundo informações dos nossos amigos do NTV, né, do Léo, o Vasco está de olho e já sonda a situação de Thiago Mendes, volante, iniciou a sua carreira no Goiás, ex-São Paulo, jogou muita bola na Europa, no futebol francês mais precisamente, e agora está no Al Rayyan, tendo aí a sua oportunidade de voltar ao Brasil. O Vasco de olho no volante de 33 anos de idade, um volante de transição, de velocidade, de passadas longas, jogador que pode se encaixar muito bem no esquema do Fernando Diniz, pois tem uma qualidade técnica muito apurada e também uma parte física muito interessante, né? O Thiago Mendes é um jogador que hoje tem o perfil que o Vasco talvez precise para essa janela de transferência. Vou trazer aqui uma informação sobre o Thiago Mendes. O contrato dele acaba agora, no meio dessa temporada. Agora, no dia 30 de junho, tá? O contrato dele com o Al Rayyan está se encerrando, o jogador vai ficar sem contrato e o Vasco já é um clube de olho no atleta, ex-Lyon, ex-São Paulo, ex-Goiás, iniciou lá no Goiás, um jogador que já iniciou ali, né, no futebol goiano como muito promissor. Enfim, o Vasco de olho no volante de 33 anos, Thiago Mendes. Outro jogador que o Vasco estaria também observando e já sondando a sua volta, né? Porque tem contrato se encerrando no Hertha Berlim agora no meio do ano e retorna ao Internacional de Porto Alegre, onde tem aí um contrato mais prolongado até o meio do ano que vem. Bom, eu tô falando do zagueiro uruguaio, é um zagueiro uruguaio, tem 27 anos de idade, 1,91 m, rapaz, é um bom jogador na minha opinião, é o Agustín Rogel, o Agustín Rogel, né? Não sei como se fala Rogel ou Rogel, né? Agustín Emiliano Rogel Pauta, é ele que joga ali como zagueiro, né? Zagueiro central, zagueiro centralizado com a perna direita, 1,91 m, tá no Hertha Berlim. O contrato termina agora no meio do ano e retorna desse empréstimo, né, ao Brasil, ao Internacional, que não deve aproveitar o jogador. Então, um jogador muito experiente também, tá? Tem passagens importantes na Europa e agora o Vasco observa, né, esse retorno desse zagueiro alto, bom na bola aérea, para 2025, para o segundo semestre de 2025. Obviamente, é um mercado alternativo com conexão com o mercado sul-americano. Talvez seja uma das articulações dentro do mapa de Admar Lopes, né? É muito o perfil ali do diretor executivo esse tipo de contratação. E é uma oportunidade de mercado, porque o Agustín, ele está, nesse momento, retornando de empréstimo, vindo da Alemanha para o Brasil e vem para um clube que não o vai utilizá-lo. Então, vamos observar aí essas movimentações. Zagueiro com uma boa estatura, uruguaio, acho que pega bem para esse elenco, né? Um cara mais experiente ali. Tem o Maurício Lemos também, que pode se recuperar e tal, mas 1,91 m, acho que é um jogador que ajudaria, otimizaria esse problema de bola aérea no Vasco, né? O Vasco vem sofrendo muito com gols de bola aérea. Bom, rapaziada, eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Você daí, eu daqui, eu só peço para você deixar o seu joinha e lembrando que você quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesportes.com.br. Na compra de 2 você leva mais uma, aquela retrô que você tá procurando. Eu vou facilitar para você, corre lá no meu Insta, no @lineker_Vasco. Eu vou deixar o link nos stories. Aí você clica no link e já adquire aí ganhando uma aqui do
canal. Fechou? Corre lá, mesodesporte.com.br. Valeu, um abraço. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fui!